A seguir, Maratona de Sábados, Expedições, no Nat Geo. Nas Ilhas Bahamas, os melhores mergulhadores em caverna do mundo se lançam no abismo. Eles estão explorando cavernas submarinas repletas de mistérios e de mergulhadores que não saíram dali vivos. Comparativamente, este é o esporte mais perigoso do planeta. Eles enfrentam desmoronamentos, blackouts, pânico. Eles fazem isso pela adrenalina, para serem os primeiros e para encontrar ossos antigos. Essas cavernas são buracos azuis, cápsulas de tempo líquidas, nas quais o passado está bem diante de você. Agora, mergulhadores radicais tentam resolver o mistério de um mundo perdido. Mas será que eles conseguem sobreviver a este lugar estranho, sob pressão, debaixo d'água, debaixo da terra? O Labirinto Negro das Profundezas. No Mar do Caribe, a apenas 96 quilômetros da costa da Flórida, há um paraíso conhecido como Bahamas. Um lugar repleto de atrações, que atrai milhões de turistas todos os anos. Mas estes visitantes não estão aqui pelo sol ou pela areia, embora possam estar pelo risco que isso representa. Eles vieram em busca de um mundo perdido. São exploradores radicais, astronautas de um espaço interior chamado Buracos Azuis. Os buracos azuis receberam esse nome devido ao azul escuro de suas profundezas. E embora não pareçam muito grandes vistos da superfície, o que parece ser um pequeno lago pode ter centenas de metros de profundidade e estender-se por um labirinto de passagens e túneis submarinos. O mistério das suas profundezas atrai os mergulhadores mais experientes e os imprudentes também. Em média, 20 mergulhadores morrem todos os anos em cavernas como esta. Mas para esses exploradores vale a pena o risco, pois os buracos azuis não são simplesmente espetaculares. Alguns preservam o passado como uma cápsula de tempo líquida. Ao mergulharem aqui, os exploradores são levados a milhares de anos no passado, onde há indícios de uma Bahamas antiga e perdida. Mas como era esse mundo no passado e quem viveu aqui? Agora, uma expedição inédita reúne mergulhadores especialistas em cavernas e cientistas de renome mundial em busca da resposta. Há duas opções para entrarmos aqui agora. Uma delas é saltar e acho que a segunda é saltar. Kenny Broad, explorador da National Geographic, é antropólogo e o líder da expedição. Estamos tentando obter uma janela para como teria sido o passado vivo, o passado geológico. E você pode pular num buraco azul e fazer descobertas que mudam a nossa maneira de ver estas ilhas. Eles irão explorar 7 buracos azuis em apenas 3 semanas, nas ilhas de Andros e de Abaco. A equipe veio para cá porque as Bahamas podem ter mais buracos azuis do que qualquer outro lugar do mundo. A possibilidade de descoberta é grande e os riscos são ainda maiores. Por isso, Kenny entrou em contato com Brian Kaycock para conduzir os mergulhos. Brian é um dos mergulhadores de caverna mais experientes do mundo. Só queremos saber o que há depois daquela curva. Não queremos parar. Mergulhadores de caverna vivem para mudar o mapa e, ocasionalmente, isso pode nos trazer problemas.
O renomado fotógrafo Wes Skiles chefia uma equipe de filmagem que fará as imagens que documentarão os achados científicos. Sou os olhos dos cientistas e exploradores. Sei que o que estou fotografando está trazendo de volta o que eles veem para ser compartilhado de maneiras muito significativas. E isso é emocionante. Sua primeira tarefa é um mergulho de adaptação. Eles vão testar o equipamento e preparar todos os mergulhadores para os labirintos traiçoeiros abaixo. A primeira coisa que o líder do mergulho, Brian K. Cook, fará ao entrar no buraco será a colocação de um cabo guia. No mergulho em cavernas, a colocação do cabo de orientação é a primeira regra de sobrevivência. Sem aquela orientação, as chances de sair da caverna são muito pequenas. E é isso que mata a maioria das pessoas. Embora as águas dos buracos azuis possam parecer translúcidas, elas estão cheias de lodo. Quando agitadas, isso sobe do chão ou até mesmo cai do teto e deixa tudo no escuro. Neste local, a matéria orgânica preta é extremamente densa, por isso é difícil se movimentar por entre ela. A simples onda de pressão de seu corpo empurrando a água à sua frente tende a agitar tudo. Você tem de contar com visibilidade zero e manter os dedos naquela corda para ir sentindo o caminho. Mas mesmo aquela corda de salvação pode se voltar contra você. Corda. Um objeto inanimado. Um pedaço de nylon trançado. Você a coloca debaixo d'água em uma caverna e ela ganha vida. Ela é desleal e má. E pode matar você. Há muitas coisas acima de nós. E todas aquelas coisas podem se prender na corda ou ficarem presas a ela se chegarmos muito perto dela, ou não prestarmos atenção a ela. Para o caso de ficarem emaranhados, os mergulhadores de caverna carregam facas, geralmente mais de uma. Eles gostam de backups e gostam que seus backups tenham ainda mais reservas. Muito bem, apenas para dar uma ideia. Tem uma faca, e mais uma faca, e uma outra faca. Na verdade, isso é para cortar paraquedas. É a faca de cozinha favorita da minha mãe. Não conte para ela, hein? Levar equipamentos de reserva é algo rotineiro nesse tipo de mergulho, onde as cavernas que parecem sólidas podem de repente mostrar uma fratura com o leve toque de uma bolha. Apenas poucos minutos depois do mergulho, isso acontece. Brian vira para trás e vê pedaços do teto caindo sobre Kenny. E Kenny perde a corda guia. Houve uma chuva de pedaços de rocha e ele quase desapareceu. Estamos falando de avalanches. Eu não conseguia ler nenhum dos medidores. Enquanto filma, Wes é atingido pelos detritos. Quando a visibilidade chegou a zero, eu estava preso ali. Saia! Saia! Na próxima vez que estiver na sua casa, apague todas as luzes, coloque um saco na cabeça e tente encontrar o caminho para fora. A sua frequência cardíaca vai lá para o alto. Isso vai levar algum tempo. Brian ainda está na corda. Kenny pega a perna dele e eles saem dali, cobertos de detritos. Depois da chuva de calcário, decidimos tirar todo aquele sedimento de cima da gente. Para isso, demos umas viradas só para que as coisas se soltassem.
Isso é só uma pequena amostra do que pode dar errado. Bem, comparativamente, este é o esporte mais perigoso do planeta. Vejo pessoas que mergulharam comigo e acabaram morrendo. Eu olho para as pessoas e digo, essa pessoa provavelmente vai morrer. E aqui embaixo, ao menor erro, o provavelmente se torna realidade. Voltaremos a seguir com Maratona de Sábados, Expedições no Nat Geo. Nat Geo apresenta o que ninguém mostra sobre o reino animal. Um grupo de esperança se reúne no deserto de Utah para sua festa sexual anual. As asas pequenas desse macho não servem para voar, mas o ajudam a atrair uma fêmea. Há milhares de possíveis parceiras, mas ele é muito seletivo. Ele quer a fêmea mais gorda que puder encontrar. Fêmeas maiores têm maior probabilidade de carregar mais óvulos. E ele tem um presente maravilhoso para sua parceira sortuda. Vencendo a concorrência, ele escolhe uma namorada potencial. Mas ela é um pouco magra, então ele a rejeita. Outra canção atrai uma fêmea mais carnuda. Essa consegue despertar seus hormônios. Eles fazem sexo e ele entrega o seu presente a ela. Algo bem grudento. É um pacote chamado espermatóforo. Uma parte do espermatóforo está dentro dela e contém esperma. A outra parte está do lado de fora. Ela acha que é uma deliciosa refeição de proteína. Mas está sendo enganada. Ele está cheio de aminoácidos que a fazem pensar que é nutritivo. Na verdade, é quase que somente água, mas é muito viscoso e trava suas mandíbulas. Esse estranho presente faz com que ele ganhe tempo. Quanto mais tempo ela ficar mastigando, mais chances ele terá de que seus espermatozoides fertilizem seus óvulos. Com tantos machos à sua volta, isso dá mais chances aos seus genes. Mas ele pode não ter outra chance. O espermatóforo pesava mais de 1/4 do peso de seu corpo. Ele investiu tanta energia para produzi-lo que pode ter sido o único de sua vida. É um raro exemplo de como os machos podem dar tudo de si para o futuro de suas crias. Após ter posto seus ovos no solo, ela pode acasalar novamente. Ele não pode. Tendo gasto todo o seu esperma, ele vai passar o resto de seus dias mascando artemísia. Nat Geo. Maratona de Sábados, Expedições no Nat Geo. De repente, eles se deparam com um osso de braço humano. Em seguida, uma lanterna. E então, uma faca amarrada à perna de um wetsuit dos anos 70. Uma manga de cor laranja e um tronco sem cabeça. Restos de um mergulhador que morreu preso nesta caverna há 30 anos. Ele está preso, como se estivesse tentando encontrar a saída. Perto dali, a cabeça do mergulhador, com sua máscara de mergulho ainda no lugar. A presença do corpo era conhecida, mas ele nunca fora identificado e estava em um lugar tão profundo que nunca houve tentativa de recuperá-lo. Trata-se realmente de conhecer seus limites. É isso que mantém você vivo e acho que é isso também que mata muita gente nas cavernas. Você não sabe o que tem lá dentro. Você sabe que nunca ninguém esteve em muitos desses lugares. Isso, de certa forma, o arrasta para lá. Nossa natureza humana nos leva a lugares que não conhecemos.
E os buracos azuis das Bahamas atiçam essa curiosidade, com suas centenas de quilômetros de trechos inexplorados. Os buracos azuis se formaram 300 mil anos atrás, em meados da Era do Gelo, quando calotas de gelo se expandiram e o nível do mar caiu. E então, o nível do mar ficou mais de 120 metros mais baixo e as Bahamas surgiram na superfície, não mais ficando submersas. Ao longo do tempo, a chuva esculpiu buracos na base de calcário das Ilhas Bahamas, criando cavernas. Quando o nível do mar subiu outra vez, as cavernas se encheram de água. A água do oceano se depositou no fundo. A água doce ficou acumulada na parte superior. No final, a camada profunda tornou-se completamente desprovida de oxigênio. E é isso que faz dos buracos azuis cápsulas do tempo. Com ossos e sem oxigênio, outras pistas do passado são preservadas. Esse é um dos principais atrativos para os exploradores de caverna. Após mais de uma hora, depois de um desmoronamento de rochas e da descoberta de um cadáver, o mergulho de adaptação termina em meio a um grande alívio. Aquilo foi realmente divertido. Bom Deus, que buraco dos infernos. Fazia tempo que eu não passava 78 minutos tão intensos. Como os mergulhadores de caverna costumam dizer, um mergulho bem-sucedido é aquele do qual você volta. Quando você acha que está seguro e sem problemas, de repente a caverna começa a desmoronar em cima de você. Estamos rindo porque estamos aqui para rir disso. Mas vamos chorar na van. Com seu equipamento e determinação colocados à prova, agora eles estão prontos para enfrentar um processo biológico antigo, de milhares de anos. Embora as Bahamas estejam a apenas 96 quilômetros da costa da Flórida, elas têm apenas uma pequena fração da vida selvagem local. Não há crocodilos ou tartarugas nas Bahamas, e nenhum grande predador de espécie alguma. Mas não foi sempre assim. David Steedman quer saber o porquê. Ele é um dos maiores especialistas do mundo em ecologia insular e suspeita que no passado as Bahamas foram um próspero Éden. E ele está aqui para encontrar prova disso. Temos subestimado o potencial biológico das ilhas. Elas costumavam ter um enorme número de espécies. O problema é que elas são mais vulneráveis. Durante séculos, os furacões devastaram estas ilhas. Na superfície, não há quase nenhum registro fóssil de coisa alguma. Portanto, o melhor lugar para encontrar ossos pode ser bem lá embaixo, em um buraco azul chamado Sawmilk Sink, na ilha de Abaco. Suas laterais elevadas o tornam parecido com uma armadilha natural para apanhar animais. A equipe acredita que esse pode ser um bom lugar para procurar restos de animais que viveram aqui no passado. Escave os sedimentos, escave o mais fundo possível. Como Steedman não é mergulhador, os mergulhadores serão seus olhos e suas mãos, procurando ossos em outro lugar muito perigoso. Este é um lugar muito desorientador, Nate. Portanto, precisamos ficar de olho uns nos outros. E não largar a corda. Não largar a corda. Não largar a corda. Antes de chegarem ao fundo, onde os fósseis estariam, eles enfrentam mais um obstáculo perigoso. Uma espessa camada de sulfeto de hidrogênio venenoso. A solução de cor laranja é, na verdade, o excremento de bilhões de bactérias minúsculas. Elas se alimentam de material orgânico e, em seguida, excretam sulfeto de hidrogênio, um outro obstáculo mortal para a exploração de buracos azuis.
Os mergulhadores não conseguem se proteger contra esse veneno uma vez que ele penetra na pele. Aqui, com cerca de 150 miligramas por metro cúbico, o sulfeto de hidrogênio faz os lábios dos mergulhadores formigar e tem o cheiro de ovo podre. A exposição prolongada pode causar danos cerebrais e por isso eles precisam ser rápidos. Uma vez do outro lado, eles chegam à zona sem oxigênio. É aqui que os ossos de animais que caíram no buraco azul devem estar preservados. Estamos lidando com uma espécie de poço de piche aquático. Animais chegam ali e, quando morrem, afundam na parte da água que não tem oxigênio. Como aquela água não tem oxigênio, não há nada para sustentar micro-organismos, bactérias, fungos e coisas assim, que normalmente decomporiam os ossos. A prospecção de fósseis em um buraco azul exige um manuseio delicado. Mesmo uma sondagem suave pode agitar o lodo, o que poderia criar um apagão perigoso. À medida que investiga, Brian faz uma descoberta. Uma concha com a forma de uma espécie de tartaruga. A camada livre de oxigênio não preserva pele ou músculo, mas mantém conchas e ossos em condições quase impecáveis. A cerca de 6 metros dali, ele encontra um osso de outra criatura. É um pedaço de um osso de coluna. Mas de quem? E então, em meio à lama, vem a resposta. Um crânio de 30 centímetros de comprimento, cheio de dentes. Um antigo crocodilo, tão perfeito que parece ter sido mantido em um museu. Animais grandes como estes não existem hoje nas Bahamas. Estas descobertas são prova de que pode ter havido um mundo perdido aqui. Com esses prêmios em mãos, a equipe segue a corda guia, indo ainda mais fundo na caverna. Nesta parte de Sawmill Sink, a caverna se abre. Milhares de anos atrás, quando os níveis do mar eram mais baixos, este hall majestoso era seco e teria sido um lar perfeito para aves. Na verdade, hoje os mergulhadores conseguem nadar até uma borda, onde pássaros podem ter se alojado, e começam a procurar fósseis. Na saliência, eles encontram um poleiro em forma de tigela. Abaixo, eles montam uma proteção em torno de um campo de pequenos ossos de vários tipos. Isso sugere que o pássaro que se alojou aqui era uma coruja. Os ossos são os restos do que ela estava comendo. Como não conseguem digerir ossos, as corujas os retêm em seu papo e os vomitam em uma bolota chamada de pelota. Esta é uma mina de ouro de fósseis, com ossos de lagartos, cobras, morcegos e pequenos pássaros. Um censo da vida aqui há milhares de anos. Isso deixará Steedman maravilhado, esperando o retorno dos mergulhadores. Conseguimos. Mal posso esperar para abrir isso. Como deve haver alguns outros ossos no sedimento que está no container, vamos tomar cuidado com esse sedimento. Tudo bem, entendido. É uma tartaruga completa.
Steedman tem um palpite de que existe uma relação entre a tartaruga e o crocodilo. Não há como sair. Se uma tartaruga cair aqui, ela nunca vai sair. Não há saída. E imagine um crocodilo entrando aqui para comer a tartaruga. Depois de comê-la, ele também não conseguiria sair. Isso é muito legal. Ninguém nunca viu esse animal antes. Nós somos os primeiros a tocá-lo, senti-lo, estudá-lo e saber que havia algo de especial acontecendo aqui. Você consegue imaginar como este lugar já foi um dia, com crocodilos correndo por aqui? Ao examinar o casco de tartaruga, Steedman faz uma surpreendente descoberta. Marcas da mordida de um crocodilo provam que o palpite dele estava certo. Este é o tipo de coisa que faz com que os fósseis desses buracos azuis sejam tão espetaculares. Haver esse tipo de evidência, e não apenas evidências de como esse animal era, não apenas evidências de como o crocodilo era, mas a evidência de quem está comendo quem. E então ele se volta para o que foi encontrado perto do poleiro da coruja. Este é o tipo de amostra de sedimentos dos meus sonhos. Nunca um vômito de coruja pareceu algo tão bom. De repente, temos uma série de esqueletos completos para serem estudados. Estamos descobrindo espécies que ninguém sabia que existiam. A cada osso que identifica, começa a surgir a imagem de uma Bahamas antiga e selvagem. Os 3 maiores ossos são os 3 principais ossos da perna de uma ave da família Halidae, uma espécie não descrita de ave, desconhecida da ciência. Esta nova espécie se junta ao crocodilo e à tartaruga, aumentando a lista de animais encontrados em só 1005. Um lagarto, uma cotovia, uma coruja buraqueira, uma jiboia das Bahamas e uma ave de rapina chamada carcará. De apenas um único saco de sedimentos, Steedman identifica 35 espécies antes desconhecidas aqui. 3 são inteiramente novas para a ciência. Fica claro que séculos atrás, as áridas ilhas das Bahamas não eram tão áridas assim. Então, o que aconteceu? Cada um dos ossos que eu apanhei até agora representa uma espécie de ave que não existe mais na ilha. Ao que parece, com base apenas nessa pequena amostra, estamos prestes a documentar uma mudança ocorrida e bastante drástica. Cerca de 1000 anos atrás, a maioria desses animais desapareceu misteriosamente. Um rastro fóssil que se estende cerca de 12.000 anos atrás, de repente acaba. O que teria matado esses animais? Voltaremos a seguir com Maratona de Sábados, Expedições no... Nat Geo apresenta O que ninguém mostra sobre o reino animal. Uma vez por ano, os elefantes marinhos vêm a essa praia para uma grande festa de acasalamento. Esses machos estão cheios de energia sexual reprimida, prestes a ser liberada. Eles se arrastam para as praias bem antes de as fêmeas chegarem. O que acontecerá cerca de um mês depois? Primeiro, os machos têm de estabelecer territórios que funcionam como apartamentos para atrair fêmeas. Esses machos alfa, ou chefes da praia, são os maiores de todos, e quando a praia começa a se encher de amantes gorduchos, o espaço para territórios começa a ficar raro e os níveis de testosterona chegam ao máximo, provocando lutas terríveis entre os machos concorrentes. O elefante marinho macho é um animal impressionante, um verdadeiro peso pesado. Um macho agressivo, ávido por sexo, pode chegar até 3.000 quilos. Mas as fêmeas não querem apenas fazer sexo com seus protetores. Há uma necessidade ainda mais urgente. Elas estão prestes a dar à luz. Antes de fazer sexo, as fêmeas darão à luz aos filhotes do ano anterior e precisarão de um macho por perto para garantir que seus filhotes serão deixados em paz.
O macho fica na esperança de que, protegendo a mãe e o filhote no parto e durante a amamentação, ele possa estar com a fêmea por um tempo suficiente para ter sexo. A estratégia de procriação dela se chama implantação diferida. O óvulo fecundado só começa a se desenvolver quando chega a hora apropriada de o feto nascer, um pouco antes da próxima época de acasalamento, permitindo muita flexibilidade no acasalamento e garantindo que a maioria dos filhotes nasça na mesma época no ano seguinte. As fêmeas entram no cio novamente 19 dias depois de darem à luz, ficando receptivas por cerca de 4 dias. E é só então que os machos as procuram para o sexo. Nat Geo. Assistindo Maratona de Sábados, Expedições no Nat Geo. Em 1492, quando Cristóvão Colombo desembarcou neste hemisfério, ele desembarcou nas Bahamas e encontrou um povo chamado Lucaianos. Os Lucaianos eram descendentes de pessoas que viveram na América do Sul em torno de 800 a.C. e lentamente migraram para as Bahamas. Na época, Colombo não escreveu quase nada sobre seus rituais ou tradições. O pouco que sabemos hoje sugere que eles achavam que os buracos azuis eram sagrados. Eles acreditavam que as cavernas eram o berço da humanidade e que quando uma pessoa morria, ela deveria ser colocada novamente lá dentro. No início dos anos de 1990, em um buraco azul chamado Santuário, na ilha de Andros, um mergulhador encontrou restos humanos que podem ter relação com o ritual de sepultamento dos Lucaianos. Seguindo aquela pista, a equipe vai procurar mais restos a partir de Santuário. Eles vão tentar determinar se há uma ligação entre os Lucaianos e a morte dos animais, que ocorreu cerca de 1000 anos atrás. Nosso objetivo é ir até lá e, se tudo der certo, encontrar sinais de ossos e crânios. Recuperar e documentar tudo isso. Michael Pateman está com a equipe. E ele será o primeiro bahamiano e o primeiro arqueólogo a mergulhar nesse buraco. Eu estava ansioso para isso desde que comecei na arqueologia. Trata-se do mistério do sítio, do que eu posso encontrar. Quero saber o que há aqui. Segurando a corda guia, a equipe começa a descer para o ponto da caverna onde há 20 anos um mergulhador encontrou restos humanos. A equipe ainda está seguindo até o local da descoberta dos ossos, quando passa pelo que é chamado de haloclina. Este é o lugar onde a água doce acima encontra a água salgada abaixo. Logo, a 80 metros, eles estão bem acima da encosta, onde foram encontrados ossos humanos e enfrentam outro perigo em potencial. As rochas ao redor indicam que houve ali um enorme desmoronamento. Esse tipo de situação passa despercebido o tempo todo. Situações em que se tem pedaços de rochas que caíram ali. Estamos nadando sob pedras do tamanho de casas, e a gente sabe que elas vieram do teto. Eles sabem que isso vai acontecer de novo, só não sabem quando. Esse é mais um detalhe que torna o trabalho em um buraco azul mais perigoso do que qualquer outro tipo de arqueologia marinha. Na arqueologia em águas abertas, se você tiver um problema, você pode subir imediatamente para a superfície. Se você precisa transportar material para cima, ele vai direto até a superfície. Numa caverna submarina, não. Apesar dos desafios, vale a pena. Em primeiro lugar, uma mandíbula humana.
E em seguida, um crânio. Para o arqueólogo bahamiano Michael Pateman, a descoberta deixa sua marca. Finalmente fui até o sítio. E ao vê-lo, eu pensei, puxa, eu poderia passar horas aqui. Ter sido o primeiro bahamiano a mergulhar naquele buraco azul foi simplesmente... Ainda não digeri isso. Ao final do mergulho, a equipe coletou partes de 3 crânios. Entretanto, questões críticas permanecem. Estariam os crânios relacionados à catastrófica morte de animais aqui? E poderiam esses crânios pertencer a lucaianos, as mesmas pessoas sobre as quais Colombo escreveu? Bateman identifica uma deformidade nos crânios que parece confirmar suas identidades. Os lucaianos amarravam uma tábua sobre a testa e outra nas costas dos bebês. E em seguida os embrulhavam, e aquilo teria criado essa forma cônica. Essa é uma característica encontrada apenas em culturas como a dos lucaianos. Quando os crânios passam pela datação por radiocarbono, há uma revelação ainda maior. Os crânios encontrados nos buracos azuis datam de cerca de 800 anos atrás. Naquele tempo, os lucaianos já estavam estabelecidos nas Bahamas e exercendo um impacto sobre o lugar. E a morte dos animais que Steedman identificou teve início cerca de 1000 anos atrás. As datas estão próximas o suficiente, tornando provável uma ligação entre os lucaianos e a morte dos animais aqui. Temos grandes fósseis de cerca de 12 mil anos atrás, até mais ou menos a chegada dos primeiros seres humanos, quando as pessoas chegaram aqui juntamente com mamíferos não nativos trazidos por elas, ratos, gatos, cães, porcos, coisas assim. Mas essas espécies da ilha não se adaptaram bem a esses novos superpredadores. Nas ilhas de todo o mundo, as espécies mais vulneráveis foram eliminadas, foram extintas. Ao explorar as cápsulas de tempo dentro de buracos azuis, esses mergulhadores descobriram um Éden perdido e mostraram como a humanidade mudou as Bahamas para sempre. Mas ossos não são as únicas coisas valiosas preservadas em buracos azuis. Trancados em colunas como estas, estão segredos sobre a história do planeta. Segredos que só podem ser encontrados em buracos azuis. E agora, a equipe se dirige para alguns desses buracos famosos por algumas das colunas mais espetaculares das Bahamas. Eles mergulharão em busca dessas colunas em 2 buracos azuis na ilha de Abaco. Para encontrar e coletar o tipo certo de coluna, conhecida como estalagmite, o líder do grupo de mergulho, Ryan K. Cook, e o antropólogo Kenny Broad vão enfrentar seu mergulho mais desafiador tecnicamente. Estamos a que profundidade? Agora estamos na superfície. Você, na verdade, está acima da superfície, mas esse buraco tem quase 100 metros de profundidade. Cortar através da rocha sólida na base de uma estalagmite vai levar muito tempo. O máximo que eles conseguem ficar lá embaixo com 2 tanques de ar normal é menos de 2 horas. Mas eles precisam de quase 3 vezes mais do que isso para esse mergulho. Por isso, eles estão usando um dispositivo igual ao que os astronautas usam durante um passeio espacial, uma máquina chamada rebreather. Rebreathers são dispositivos controlados por computador que lhe permite respirar seu próprio ar repetidas vezes.
Rebreathers nos permitem retirar o excesso de dióxido de carbono, a parte ruim que não queremos voltar a inalar. Portanto, esses tanques pequenos vão nos permitir fazer um mergulho longo em uma caverna a uma grande profundidade. Rebreathers são especialmente bons para mergulho em cavernas, porque liberam poucas bolhas, bolhas que podem levar a desprendimento de detritos do teto da caverna, provocando apagões. Mas eles têm uma desvantagem fatal. Um em cada 10 rebreathers vendidos já provocou a morte de alguém. Ou seja, esse é um negócio muito sério. É um equipamento muito complexo. Ele precisa ser preparado corretamente. Você tem de estar atento e fazer o monitoramento constante. Neste mergulho, os Rebreathers oferecem a Ken e Brian algo tentador, mas que deve ser usado de forma prudente. Tempo praticamente limitado para trabalhar no fundo da caverna, mas com um risco significativo de morte durante o trabalho. Para se evitar o pior, é preciso concentração intensa. E para Kenny, esse é o atrativo. É como eu consigo me desligar. Todos os dias sinto que sou bombardeado por meu celular e meus e-mails. Aqui é o único lugar do mundo em que tudo aquilo tem que ficar de fora. É o único momento em que você pode ter 100% de concentração, pois é uma situação de vida ou morte. A 45 metros, Brian e Kenny passam por uma série de salas cingidas por estalagmites. Essas formações minerais crescem a partir do solo. Algumas delas, nesta caverna, levaram mais de 200 mil anos para se formar. Tudo começou em uma caverna seca, quando a água infiltrada através do teto caía em pontos diferentes. Estalagmites são formadas pela lenta acumulação de sedimentos e minerais contidos na água. Portanto, estas belas colunas são mais do que ornamentos geológicos. Trancada dentro delas, há uma biografia do planeta Terra e sua atmosfera. As estalagmites que Brian e Kenny estão colhendo podem ajudar a responder questões importantes sobre a história do clima do planeta. E é isso o que o geoquímico Peter Swart quer saber. Estalagmites nos dão uma pista sobre como era o paleoclima muitos milhares ou centenas de milhares de anos atrás. Muito do que sabemos sobre a história do clima vem de duas fontes: amostras de sedimentos do fundo do oceano e núcleos extraídos de geleiras e calotas polares. Mas as estalagmites dessas cavernas têm uma grande vantagem ao registrar a história do clima: sua localização. As Bahamas estão ao lado da corrente do Golfo do Atlântico. Durante milhões de anos, essa corrente levou águas quentes e salgadas para o norte, onde esfriavam e afundavam. E isso leva à circulação do oceano, também chamada de giro do Atlântico, que molda o clima. Registros de estalagmites mudam exatamente no giro subtropical do Atlântico. Então aqui estamos realmente no centro da ação. Até agora não tínhamos tido a oportunidade de ver as mudanças que ocorrem nesta região. Assim, a estalagmite que Brian e Kenny cortaram poderia fornecer uma mina de ouro da história do clima global. Usando aquela história, Swart pode vir a conseguir responder uma pergunta crucial. Enquanto a maioria dos cientistas acredita que o clima da Terra está mudando, eles estão lutando para descobrir a rapidez com que isso vem acontecendo. Esta estalagmite poderia ajudar a responder a questão. Para decodificá-la, Swart precisa, em primeiro lugar, cortá-la longitudinalmente com uma serra de diamante.
Seu interior apresenta faixas regulares de crescimento, como os anéis em uma árvore. Incorporada a cada faixa está a biografia do clima de um período específico. Analisando-a, Schwartz pode descrever o quanto chovia, os produtos químicos que estavam na chuva, solo e ar, e até mesmo a temperatura. A análise da estalagmite mostra evidências de mais de 5 mudanças climáticas significativas ao longo dos últimos 80 mil anos. Isso corrobora com as descobertas em amostras colhidas em núcleos de gelo. Mas então, ele percebe 2 detalhes curiosos. Primeiro, a maneira como as faixas se formaram sugere que pelo menos um desses episódios climáticos ocorreu muito abruptamente. No final da última era do gelo, cerca de 11 mil anos atrás, as condições mudaram radicalmente, de um clima seco para um chuvoso, e isso em um período de 50 anos. Essa mudança foi provavelmente acompanhada por um aumento da temperatura e do nível do mar. E Schwartz percebe mais uma coisa. Alguns desses eventos climáticos são precedidos por uma faixa escura e misteriosa. Ao analisar as amostras de faixas escuras, ele encontra ferro. Haveria, portanto, alguma ligação entre o ferro e as alterações climáticas? E de que forma isso seria possível? As Bahamas são formadas por corais, não há ferro em parte alguma. Voltaremos a seguir com Maratona de Sábados, Expedições no Nat Geo. Nat Geo apresenta o que ninguém mostra sobre o reino animal. O leão está no topo de muitas listas. É um predador habilidoso, o maior felino, não tem inimigos e é dono de um apetite sexual voraz, capaz de copular mais de 150 vezes em apenas 2 dias. Esse apetite sexual extraordinário é inato no leão. Se fossem humanos, seriam considerados maníacos sexuais. E é por causa da fêmea que eles fazem sexo de forma quase que mecânica e contínua. É preciso muito sexo para que uma leoa fique prenha. Estamos falando de uma estimulação vigorosa. Calcula-se que para cada leão que nasce e chega ao 1º ano de vida, é necessário que os pais tenham feito sexo 3.000 vezes. Se você já se perguntou por que um leão macho parece passar tanto tempo dormindo, talvez essa seja a resposta. Nat Geo. Maratona de Sábados, Expedições no Nat Geo. No buraco azul, onde a estalagmite foi cortada, Brian e Kenny percebem algo que pode ajudar a resolver o mistério. Na parede da caverna, eles encontraram uma camada de sedimentos vermelhos. A cor é crucial aqui. O vermelho na poeira significa que ela está carregada de ferro. E isso significa que há milhares de anos, uma espessa camada de poeira vermelha rica em ferro cobriu a superfície da ilha. As águas das chuvas contínuas a removeram da rocha, deixando uma faixa vermelha brilhante. Portanto, como foi que a poeira vermelha chegou até aqui? Uma teoria sugere que ela teria vindo do deserto do Saara, a cerca de 7.000 quilômetros de distância. Durante épocas de seca extrema, tempestades de poeira de grande altura se acumulam no Saara, empurrando a poeira para a atmosfera, onde ela é levada pelo Atlântico. Ao analisar o ferro na estalagmite, Schwartz confirma que ela é formada por poeira do Saara, embora sua cor vermelha tenha desbotado depois de milhares de anos. E ele não encontra vestígios de ferro na faixa escura, mas concentrações significativas. A concentração de ferro era muito baixa, com exceção das áreas nas extremidades aqui. As áreas com maior concentração de ferro
correspondem quase exatamente aos locais na estalagmite em que a composição química indica um período de mudanças climáticas significativas. Isso provavelmente significa que houve uma grande ocorrência com a poeira do Saara antes de cada mudança, quando as temperaturas e o nível do mar subiram. O fato de as tempestades de poeira saarianas acontecerem com maior frequência hoje levanta preocupações quanto à possibilidade de a história se repetir. Sabemos que durante os últimos 40, 50 anos houve uma grande seca na África e que tem havido um aumento de poeira vindo da região do Saara para as Bahamas. Estima-se que ao longo das últimas 5 décadas, as grandes tempestades de poeira no Saara aumentaram 10 vezes. Se estamos testemunhando o começo de uma mudança climática significativa, isso poderia acontecer rapidamente, assim como aconteceu no passado, talvez em um período menor do que a duração de uma vida. Não nos preocupamos muito com a mudança climática porque isso é algo que vai acontecer depois que tivermos morrido. Mas, na verdade, alguns dos registros que temos observado mostram grandes mudanças em questão de décadas. E, portanto, com mudanças climáticas ocorrendo tão rápido assim, obviamente isso teria enormes implicações para a sociedade atual. Os resultados de Schwartz são preliminares, mas sugerem que as alterações climáticas no passado aconteceram mais rapidamente do que se imaginava. Se essa mudança ocorresse hoje, a preocupação imediata seria em relação aos milhões de pessoas nas áreas mais afetadas pela subida do nível do mar, as nações insulares e regiões costeiras em todo o mundo. Para a equipe de expedição, as mudanças climáticas podem representar uma ameaça imediata para o futuro dos buracos azuis. Provavelmente, não há como impedir que, com a elevação do mar, a água invada os buracos, arruinando sua química delicada. Os buracos azuis são repositórios singulares de conhecimento científico. A elevação do nível do mar, associada ao aquecimento global, vai mudar aquela química da água e vamos perder uma quantidade enorme de informações valiosas rapidamente. Perderíamos a maioria ou todos os registros fósseis. Seria o equivalente à queima de uma biblioteca. No final, o mar vai subir e, uma vez que isso aconteça, todos esses artefatos vão começar a se deteriorar. Portanto, realmente sentimos como se precisássemos obter o máximo de informações nesses lugares, como é possível fazermos hoje. Para os exploradores que tocaram as profundezas deste mundo letal, sedutor e perdido, é difícil contemplar a possibilidade de perder os buracos azuis. Eu não tenho certeza se saberia como continuar vivendo se eu não pudesse ir à minha igreja subaquática. Descemos a esses lugares e nos purificamos. Quando voltamos de um mergulho, a pressão, os desafios, as dificuldades, os conflitos se foram. Emergir de um mergulho é como um renascimento. Versão Marshmallow São Paulo.